Olá, galera, tudo bem? Para o pessoal novo, sejam bem-vindos ao laboratório. Vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou o Thiago, faço engenharia mecatrônica aí na UFRN. Entrei no laboratório no começo do período passado e dentro do laboratório eu faço parte de algumas atividades e projetos, dentre eles o principal é o abrasômetro, que eu vou explicar nesse vídeo. E fora isso, eu também auxilio os demais integrantes do laboratório e o professor em atividades como modelagem 3D, eletrônica, Arduino, enfim, qualquer coisa eu tento ajudar, né? Então vamos dar aqui sequência ao vídeo. É, Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a abrasão, vou comentar sobre a norma G65/16, que é a norma que rege estudos com abrasômetro. Vou falar sobre o projeto já feito do abrasômetro lá em 2021, que é o que tem aí presente no laboratório. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver aí, mas tem um abrasômetro já feito. Ele no momento ele não está funcionando porque teve a quebra no anel de borracha, teve a quebra da reservatório de areia, enfim, ele está meio que sucateado e está meio que parado aí. E também vou falar sobre o abrasômetro 2024, em que eu vou mostrar os sistemas de automação, controle que foram feitos nele, certo? Bora lá, começando falando sobre a abrasão. Acredito que ontem a Raíza deva ter explicado para vocês um pouquinho, né, sobre o abrasômetro, como é que ele funciona. Mas eu vou falar aqui por cima, rapidinho também, vou fazer um resuminho aqui sobre a abrasão. A abrasão, ela faz parte da ciência de tribologia, que é o quê? A ciência que estuda o atrito e o desgaste entre dois ou mais corpos. Mas por que é importante a gente aprender sobre isso? Porque dentro da indústria, uma das maiores preocupações é o desgaste das peças do maquinário, né? E é, a gente vê aqui pela essa árvorezinha, a gente vê que o desgaste abrasivo é um dos que mais ocasiona falhas de peça. E a falha de peça ocasiona o quê? Em manutenção, gasto com manutenção, parada da planta, da indústria, que a gente sabe que tempo é dinheiro e acaba prejudicando a indústria. Por isso que é importante a gente estudar sobre a abrasão, como as partículas abrasivas vão desgastar as nossas peças. Aqui, por exemplo, eu botei uma caçamba que transporta minérios, areia, enfim. E as partículas sólidas, quando elas estão sendo transportadas, quando tem a carga e descarga dessa caçamba, elas acabam desgastando a superfície da caçamba. Daqui a um tempo, não sei, pode ser que essa caçamba já não seja mais eficiente, tenha um furo nela, esteja vazando, enfim. E aqui do outro lado a gente tem é, uma concha de retroescavadeira em que foram aplicadas placas resistentes ao desgaste abrasivo. Uma, uma empresa faz o estudo da abrasão, vê que se não colocar as placas, daqui a um tempo a superfície da concha já vai estar totalmente desgastada, então o que é que eles fazem? Eles aplicam essas placas resistentes que impedem que as partículas sólidas desgastem a superfície da concha, certo? E é basicamente isso do que se trata o abrasômetro. A gente faz o estudo de vários tipos de metais, né? Faz lá o teste com abrasômetro e a gente vê, se a gente fizer revestimento tal, dura não sei quanto mais tempo, se a gente deixar desse jeito, olha o tanto de volume que é perdido, o desgaste que é feito, enfim, por isso que é importante a gente saber sobre isso. E falando agora sobre a norma G65, o que é ela? A STM G65, o que é ela e para que ela? Basicamente, a gente tem que entender o seguinte: se do outro lado do mundo, por exemplo, se lá no Japão
Tem pessoas fazendo estudos com um abrasômetro e uma pessoa aqui no Brasil queira replicar, fazer o mesmo estudo, replicar o estudo feito lá. Vocês concordam comigo que se a pessoa aqui no Brasil não usar as mesmas condições utilizadas lá no Japão, o estudo não, vai ser totalmente diferente? Então, para isso que existe a norma, a STMG 65, vai 16, que ela vai definir os parâmetros utilizados no abrasômetro, para que um experimento feito lá seja coincidente com o experimento feito aqui. Tem os mesmos parâmetros, as mesmas condições. E dentro da STMG 65, ela meio que define como é que deve ser um projeto, né? Porque abrasão. Se eu quero, por exemplo, estudar a abrasão de uma certa amostra, eu vou pegar uma lixa. Eu vou começar a lixar a superfície dessa amostra. Concordam comigo que a lixa do início já não é a mesma do fim, né? Porque ela vai perdendo o grão. E o abrasômetro vem para resolver esse problema. Por quê? Porque o grão vai ser constantemente renovado, porque vai ficar caindo areia aqui e vai ter essa superfície de borracha que a areia vai cair por cima da borracha e vai impregnar na borracha. Vai passar vai passar desgastando a amostra e logo depois vai cair. E novamente vai ser renovada a areia e vai ficar toda hora se renovando, porque vai ficar girando e aqui vai ficar caindo a areia. Então é como se fosse uma lixa que não perde o grão, entenderam? O abrasômetro. E a STMG 65 ela também mostra no projeto como é que deve ser a aplicação da força da amostra contra o disco. Que ela utiliza um braço de alavanca aqui, né? Em que aqui a gente tem a carga aqui, a força aqui pela alavanca vai ser a mesma força aplicada na amostra contra o disco. E aqui a gente tem os pesos, a gente vai adicionando pesos aqui para aumentar a força aplicada na amostra. Certo? E aqui do lado eu tenho o resultado do desgaste feito do abrasômetro em uma amostra. Olha como a areia, juntamente com o disco de borracha, desgastaram a superfície da amostra. E a gente vai pegar essa amostra, medir o volume dela antes do ensaio e depois do ensaio. E vamos comparar o volume perdido, que é exatamente isso que a abrasão ocasiona, a perda de volume. A gente vai fazer o estudo baseado na perda de volume da amostra. Então, quais são os requisitos construtivos da norma G65? Ela vai basicamente normatizar a potência do motor, ela coloca em 750, a frequência rotacional da roda de borracha em RPM, que varia de 190 a 210, as revoluções por ensaio, dependendo do ensaio, tem ensaio que vai de 100, tem ensaio que é mais demorado, é 6.000, enfim, porque o abrasômetro não é feito para ser calculado no tempo na duração do ensaio, mas sim na quantidade de revoluções da roda. No abrasômetro atual que tem aí no laboratório, é feito utilizando tempo, um cronômetro. Liga meia hora, então em meia hora ele faz 6.000. Então tá, se em meia hora, teoricamente, ele faria 6.000, a gente calcula meia hora aqui no cronômetro e sabe, ó, deu 6.000 rotações. Quando a gente, na verdade, a gente sabe que não é muito bem assim, né? No mundo prático, as coisas não são muito bem bonitinhas assim. A gente tem que conseguir calcular as rotações exatas, que é uma das soluções feitas do abrasômetro 2024. Uma das mudanças, né? O que a norma também tem como requisito? A carga aplicada no corpo de prova, tem ensaio que é 45 e tem outros ensaios que vão aumentando a carga até um ensaio que é 130 newtons. As dimensões do corpo de prova também é definida, é 25 mm, 76 e por 12. 25, ou seja, 1 polegada por 3 por meia polegada.
O diâmetro externo do disco também é fornecido, tem que ser 228,6. A dureza da borracha também é definida. E a vazão de areia também é definida entre 300 a 400, certo? Então agora bora para a parte legal, que é a do projeto em si. Eu vou mostrar agora para vocês o abrasômetro presente aí no laboratório, que é o abrasômetro feito em 2021 pela Clara Beatriz. Foi um projeto de TCC dela, ela construiu e está aí no laboratório, ela fazia parte do laboratório. E dentro do laboratório a gente utiliza alguns softwares para fazer as modelagens, simulações. O principal deles é o SolidWorks, eu utilizo bastante SolidWorks, e o ANSYS, eu acho que é ANSYS que fala, né? O SolidWorks ele é muito bom para modelagem 3D e o ANSYS é muito bom para simulação, certo? Aqui do lado tem uma imagenzinha do abrasômetro presente aí no laboratório. Eu vou abrir ele aqui no SolidWorks para mostrar para vocês rapidinho e explicar como é que ele funciona. Então, abre aqui o projeto do abrasômetro 2021. Vou seguir aqui a ordem, né? De cima para baixo. Aqui a gente tem um reservatório de areia, que atualmente ele está quebrado, né? Temos aqui a estrutura metálica segurando o reservatório. Aqui nós temos esse cano por onde vai percorrer a areia até chegar aqui que é no bico de saída, certo? A amostra ela será presa nessa morsa, certo? Nesse sargento, né? Aqui nós temos o disco de borracha, aqui o anel de borracha, certo? O sistema de alavanca que eu tinha comentado com vocês e o peso. Dependendo do peso, aqui ele vai ocasionar uma força, que pela alavanca vai ter a força normal aqui da amostra contra o disco de borracha. Aqui foi adicionado essa célula de carga. O que é a célula de carga? É basicamente um sensor que vai calcular a carga fornecida aqui por esse peso. A gente sabe que o mundo prático não é tão bonitinho quanto o mundo teórico. Então, não necessariamente se eu colocar 13 kg aqui vai ter 130 newtons, né? Então, por isso que a gente precisa dessa célula de carga para saber se realmente está sendo aplicada 130 newtons aqui na amostra, contra o disco. Certo? Aqui do outro lado, nós temos essa polia enorme aqui e uma polia menor. Para que isso? Porque na norma, ela nos pede uma redução de 10 para 1. Então, desse modo aqui, com o motor girando, ele vai girar 10 vezes para a roda girar apenas uma vez, certo? E por que, Thiago? Por que precisamos diminuir a velocidade? Porque quando a gente faz um sistema de redução, quando a gente diminui a velocidade, a gente aumenta o quê? O torque. Basicamente a força em que isso aqui vai girar. E a norma nos pede isso. Aqui nós temos um sisteminha feito aqui para esticar a correia. E aqui uma rampinha por onde vai percorrer a areia. Coisas a serem notadas aqui nesse projeto. Esse projeto é puramente manual. O que eu quero dizer com isso? Não tem nenhum sistema de controle nele. Até o motor você não consegue controlar, você consegue apenas ligar e desligar. A areia a gente não controla, ou seja, a gente vai colocar a areia aqui, mesmo com o experimento parado, a areia vai cair. Não tem nenhum sistema que regula a saída de areia, estão vendo? O peso, a gente tem que colocar o peso manualmente, a gente tem que ir lá pegar 13 kg e colocar ali. Ou 13, ou 5, enfim, ou 13, ou 5 quilos, enfim.
dependendo do ensaio, né? São 5 tipos de ensaio que a norma define e cada ensaio tem o tipo de a sua força. O maior de todos é 130 newtons, ou seja, 13 quilos, que a gente deve colocar aqui. E o menor de todos é 4,5, 5 quilos, certo? Então, percebam que isso aqui é puramente manual, você não faz nada. E o abrasômetro é um projeto em que a cada ano que alguém assume ele, uma das missões do projeto é compactá-lo. Se a gente analisar um abrasômetro industrial, ele é enorme. Ele tem cerca de 2 metros por 2 metros, ou até mais. E o objetivo desse abrasômetro aqui era ser compacto, né? O professor sempre pede, faça compacto, faça compacto. E o diferencial dele aqui é o sensoriamento com essa célula de carga. Ou seja, com esse abrasômetro aqui a gente consegue medir se realmente esse peso aqui está fornecendo 130 newtons para a amostra. Certo? Então é basicamente esse o funcionamento do abrasômetro atual aí, que tem aí presente no laboratório. Infelizmente eu não vou conseguir fazer a simulação dele funcionando por completo aqui, nem esse, nem o 2024. 2024 ainda não comecei a fase de simulações, eu apenas finalizei a primeira parte do projeto. Eu ainda vou ter que conversar com o professor alguns detalhes, mas eu vou mostrar para vocês aqui também. Enfim, mas acredito que deu para entender mais ou menos como é que funciona o abrasômetro que já tem aí presente no laboratório, né? Que já é bastante compacto em relação aos abrasômetros presentes na indústria aí. Bastante compacto. Então, galera, abri aqui o projeto do abrasômetro no SolidWorks. Chega a abrir o sorriso aqui, que é como se fosse um filho, né? Tanta demora para fazer, porque eu comecei esse projeto em setembro, outubro, mas acabei por começar do zero agora em janeiro. Eu excluí tudo que eu tinha feito antes para poder recomeçar do zero, porque estava muita dificuldade da sequência, sabe? Então eu preferi começar do zero e dar um gás. E aqui está, né? Consegui finalizar entre aspas, né? Ainda não está finalizado. Mas aqui já é um conceito bastante mais desenvolvido do que tinha antes. Eu vou dar uma voltinha aqui para vocês verem como é. Aqui eu tenho umas portinhas para eu poder ter acesso aos sistemas de controle lá dentro. Aqui a gavetinha onde vai ser acumulada a areia no final do ensaio. O reservatório inicial de areia. Eu já vou falar sobre aquilo ali, que é o sistema dosador de areia, que eu tenho controle da vazão de areia. Aqui eu tenho a base, que vai fornecer a carga que eu quiser da amostra contra o disco. O que mais? Eu tenho um painelzinho aqui que eu vou ter o acesso e poder controlar todos os parâmetros do ensaio. Aqui eu tenho chaves liga e desliga para ligar e desligar, por exemplo, o sistema de dosagem da areia, a rotação do disco de borracha, enfim. E aqui eu tenho um sistema que é a parada de emergência, que sempre quando a gente vai construir alguma máquina, enfim, é sempre bom ter um botão de parada. Caso aconteça alguma emergência, ele corta diretamente na alimentação da máquina. Eu vou abrir aqui, eu vou tirar aqui as chapas, pra vocês verem por dentro. Ao todo, aqui nesse projeto tem mais de 305, acho que tem cerca de 350 peças. Pra vocês verem como foi complexo. Bom, pronto. Eu tirei aqui, como eu disse, ele ainda não está completo, falta adicionar os sistemas de eletrônica nele.
e alguns ajustes que eu e o professor vamos fazer posteriormente. Aqui dentro eu tenho um sistema de redução, diferente do de 2021, eu não uso mais polias e correias. Eu utilizo realmente um redutor, um motorredutor de 10:1, em que ele vai, diferente da correia polia, o que acontece com a correia polia? As polias giram, mas a correia, muitas vezes a correia pode acabar escorregando na polia e não entregar a redução correta, certo? Já esse motor redutor não. As chances dele não entregar a redução de 10:1 é muito baixa, correto? Porque aqui não é mais correia e polia, aqui realmente são engrenagens. Aqui eu tenho um motor, que já tem disponível no laboratório. Aqui eu tenho um inversor de frequência, que aqui sim eu vou poder fazer o controle da velocidade. Não, vou poder controlar a velocidade, o torque, a direção e sentido poder controlar o sentido de rotação do motor. Enfim, é um controle completo do motor eu vou ter aqui pelo inversor. Aqui dentro também a gente tem a parte interna do dosador, em que ele utiliza esse motor aqui de corrente contínua, com essa redução através dessas engrenagens cônicas. E aqui dentro tem esse espaço vazio porque ainda vai ser adicionado os controladores, né? E toda a eletrônica embarcada. Os drivers, o controle ainda a ser decidido, se vai ser CLP, se vai ser Arduino, se vai ser ESP. Tudo vai ser feito aqui. E existem vantagens e desvantagens, né? De utilizar Arduino, ESP, CLP. O CLP é bom porque ele já vai trabalhar com a atenção de todo o maquinário aqui. Já não o Arduino, eu vou ter que fazer uma eletrônica diferente para ele poder trabalhar com esses elementos com tensões maiores do que 5 volts, porque o Arduino ele só trabalha até 5 volts, certo? O NEMA aqui, que é esse motor de passo a ser utilizado, ele necessita de um driver, que é o mesmo que tem aí no Tartilope. No Tartilope eu tenho esse mesmo motor e tem os drivers que controlam esse motor na parte de baixo, naquele gabinete, sabe? Eu tenho os drivers e controle do motor. E vai ser necessário fazer a mesma coisa aqui nesse espaço vazio. Certo? Eu vou abrir aqui os sistemas de algumas pecinhas. Dentre elas eu vou abrir esse sistema aqui da base, que se movimenta. Vou abrir a morsa. Foi feita uma morsa para que ela consiga alinhar a amostra no centro do disco, independente do tamanho da amostra, que era um problema que acontecia antes. E aqui eu tenho o sistema dosador que eu vou explicar para vocês agora também. Vamos lá. Montagem da base móvel. Pronto. Aqui na base móvel o que eu tenho? Eu tenho um motor NEMA 23, eu tenho um acoplador e eu tenho o sistema, uma rosca. E juntamente com a rosca eu tenho essa peça aqui que ela funciona como se fosse uma porca. O que acontece com a porca presa quando eu rotaciono uma rosca dentro dela? A porca ela vai se movimentar horizontalmente pela rosca. Mesma coisa acontece com toda essa base. Imagine essa base como se fosse uma porca presa na rosca. Ela vai para frente, ó, e vai para trás. Aqui, vou fazer como se eu estivesse girando o motor. Bom, ó, para frente, agora para trás. Que ela vai para frente, né? Certo? Ele tem um probleminha de simulaçãozinho aqui, mas enfim, deu para entender, né?
Aqui eu tenho um sisteminha de guias lineares, que é para ele poder seguir o trilho. Eu tenho aqui 4 sisteminhas em que eles são parafusados. Eu só não coloquei os parafusos, né, no projeto, não adicionei os parafusos. Mas cada buraquinho desse aqui é um parafuso a ser adicionado. Correto? Aqui, muito importante, sensoriamento. Eu vou ter uma célula de carga para calcular a força normal da amostra contra o disco e um sensor, uma célula de carga para calcular a força tangencial do disco com a amostra, certo? Que é uma coisa que não tinha antes. E é importante a gente sempre adicionar mais sensores para a gente obter mais dados e poder fazer estudos mais bem elaborados, certo? Entendido aqui? E aqui vai ser onde vai ser acoplado a morsa com a amostra. A morsa, o sargento. Eu vou abrir aqui rapidinho a amostra para vocês verem o que foi feito na amostra. Aqui. Então, abri aqui a amostra. É uma amostra sargento novo, um conceito novo, em que, diferente das amostras convencionais, em que eu tenho uma parte fixa dela e tenho uma parte móvel. E a amostra ela sempre vai ter o centro aqui. Mas e se eu utilizar uma amostra de tamanho diferente? A roda de borracha nunca vai sair daqui. Se eu colocar uma amostra de tamanho diferente, o disco vai continuar aqui e não vai mais ter a abrasão no centro, que é onde eu quero que tenha. Então, eu fiz uma amostra em que ela consegue centralizar, que ela consegue ter as duas partes móveis. Vou apresentar aqui para vocês. Aqui, ó, pelo giro aqui da rosca, ela consegue centralizar bem no meio a amostra, porque as duas partes movimentam igualmente. Certinho? Eu utilizei um sisteminha de cremalheiras com um pinhão no meio. Aqui é a visão interna, né? Lá dentro. E aqui é a furação para ser acoplado lá naquele braço da base. Certinho? E por último, vou explicar sobre o dosador, que é um dos diferenciais do projeto. Certo. Aqui a gente tem o nosso dosador de areia. Como ele funciona? Aqui em cima eu vou ter o reservatório, preso aqui em cima. A areia vai cair aqui dentro. E eu vou deixar essa parte aqui transparente para vocês verem por dentro. Ó. E a partir do movimento desse motor, do giro desse motor, que está com uma redução aqui, com essas engrenagens cônicas, ele vai girar todo esse eixo, que vai girar também essa rosca helicoidal. O que essa rosca helicoidal vai fazer? A partir do giro dela, da rotação dela, ela vai empurrar a areia para frente. E dependendo da velocidade desse motor, a velocidade de rotação dessa rosca helicoidal, ela vai empurrar a areia com uma velocidade maior, né? Se eu aumentar a rotação, vai vazar de uma maneira maior a areia por esse bico. A areia vai cair por esse funil e vai sair por esse bico. Então, eu vou fazer aqui rapidinho uma simulaçãozinha, fazendo o giro aqui do motor. Pro outro lado, né? Então, ele girando para esse lado, ele vai estar... percebam que a rosca helicoidal, ela se movimenta de maneira a empurrar a areia para frente, ó, a partir da rotação dela. Vou pegar aqui pela outra engrenagem, mostrar melhor. Então, com isso, eu consigo ter o controle da vazão de areia, que é bastante importante para o nosso experimento. E até onde eu vi, nenhum outro abrasômetro utiliza desse método para fazer a dosagem da areia. Então, já é um diferencial bastante importante. E quanto mais controle a gente tiver, menos erro vai ter lá no nosso estudo.
Então, voltando aqui para o nosso projeto, vou fazer agora o comparativo do tamanho do projeto, desse projeto com o projeto de 2021. Pronto, abri aqui o projeto atual juntamente com o projeto de 2024, juntamente com o de 2021. Percebam a diferença das dimensões. E notem a quantidade de sistemas adicionados no Abrasome de 2024. Ele possui controle, sensoriamento, é totalmente automatizado, enquanto esse é puramente manual. E preste atenção no quão compacto ele é. E tendo visto que ele ainda vai ser um pouco mais compacto, né, porque ainda vou alterar as dimensões desse reservatório, que não estão 100% adequadas. Olha a diferença dos reservatórios aqui. A vista lateral dos dois. Ele ainda consegue ser um pouquinho menor, porque ele leva em consideração aqui o pezinho, né? Enfim, muito mais compacto. Já percebam que a diferença de 2021, do Abrasome 2021 para o de 2024, é que foram aplicados sistemas de controle, automação, sensoriamento e principalmente sensores. Quanto mais a gente tiver sensores, mais sinais a gente vai poder colher e mais resultados, mais estudos a gente vai poder fazer. E o sistema de controle e automação servem para a gente poder ter resultados mais confiáveis, porque a gente vai diminuir o erro humano, certo? Isso é importante para todas as áreas do laboratório, a parte da automação e sensoriamento. Seja ele nos projetos da nevossalina, por exemplo, deve ser aplicado sistema de sensoriamento nele, seja projetos com aquisição de sinais, o totem, tudo isso. É muito importante a gente entender a função e a importância que sensores e sistemas de controle têm, certo? Então, galera, espero que esse vídeo tenha deixado claro, né, qual é essa linha de pesquisa do abrasômetro, tanto para pessoas que se sentirem interessadas, queiram participar, quanto para os demais, porque dentro do laboratório a gente tem os nossos projetos, certo? Mas a gente faz parte de todos os outros. A gente auxilia os outros também, alguma necessidade. Muito do que foi feito aqui do Abrasome 2024, eu devo também aos outros integrantes do laboratório, que me auxiliaram também, me dando ideias, dando aquele toque na cuca, né? Então, agradeço bastante a todos e, claro, ainda vou precisar de muitos, muitos toques ainda. Então é isso, galera. Desculpa aí novamente não estar aí presente, mas logo logo a gente se vê. Valeu!